Natal no X pra você. E aí, Edivan Martins, hoje a gente vai puxar a orelha dos homens novamente aqui, tá? Por vários motivos, né? Inclusive o doutor já chegou aqui falando vários dele, que é homem, né? Às vezes é um pouquinho assim, né? Aquela coisa meio negligente, né? Não vai ao médico, não se cuida. Mas olha só, gente, Novembro Azul chegando, né? A gente já vem até comentando sobre isso aqui no nosso programa, porque faz parte do mês da gente comentar, da gente levar informação pra você, né? Pra que você fique atento. E com esse mês de novembro, gente, tem aquela importante reflexão sobre a saúde masculina, sobre a sua saúde aí, você, homem, menino, que está aí, né, na escuta da 93,5 FM. Ó, a gente vem dando espaço para essa temática aqui, gente, e hoje a gente vai bater um papo sobre a campanha de 2024 e também sobre um evento super relevante, o Masterclass, que celebra os 120 anos da primeira cirurgia de prostatectomia, né? Essa é uma data marcante, gente, que destaca aí os avanços na medicina, reforça a importância do cuidado com o câncer de próstata, um dos tipos mais comuns entre os homens no Brasil. E quem vai nos ajudar a entender aí tudo isso, um pouquinho mais, né? O Dr. Rafael Pauletti está conosco. Dr. Rafael, seja muito bem-vindo, doutor, gente. É presidente da Sociedade Brasileira de Urologia aqui do nosso Rio Grande do Norte. Ele vai compartilhar algumas dicas aqui, né, de prevenção, falar sobre o impacto da prostatectomia e os avanços no diagnóstico precoce. Doutor, seja muito bem-vindo. Prazer tê-lo conosco hoje. O senhor já chegou puxando a orelha dos homens aqui, né? Não se cuida, não vai fazer os exames. É isso mesmo, doutor. Bom dia. Bom dia, pessoal, exatamente. Então, essas aberturas que a gente tem esse momento aqui é bem legal. Inclusive, falando sobre o Masterclass, que a grande dúvida quando o homem passa lá no consultório e fala: pô, doutor, descobri, eu tenho câncer e agora o mundo acabou. Não, o Masterclass está justamente para demonstrar isso. Já faz 120 anos que o mundo inteiro se dedica a esse tratamento e hoje em dia o tratamento do câncer de próstata em fase inicial é muito bom, ou seja, aquele homem que não se cuida, que não procura atendimento, ele está deixando passar uma oportunidade que ele podia se tratar, ele podia operar, fazer radioterapia e ele não vai morrer de câncer de próstata, ele não vai ter complicações, que o maior medo, acho que do homem não procurar o médico é: não, se eu descobrir alguma coisa, daí vão me tratar, alguma coisa vai dar errado. Não, já faz mais de 120 anos que a gente faz o tratamento. E ao longo desses anos a gente evoluiu, tanto é que atualmente a gente faz até a cirurgia assistida por robô, Sim. Que já melhorou e muito o tratamento. Então, não procurar atendimento, igual você falou, não participar não só do mês da saúde masculina, não é nem mais só o câncer de próstata, mas cuidar da sua saúde, atividade física, ver o colesterol, ver como é que está a pressão. Porque o homem, como a gente estava fazendo a piada, ele só vai no médico quando está passando mal, já quando está sentindo uma coisa muito ruim, está quase morrendo. Aí quer tratar só nessa fase. Mas ele podia ter cuidado melhor, igual ele cuida do carro dele. Né? Ele podia ter evitado que estragasse, podia ter feito a manutenção mais precoce e descoberto as coisas bem no início, onde a gente podia fazer um procedimento, uma intervenção bem menor, ou às vezes nem um procedimento. Sim, né? Doutor, até porque tem muitos tratamentos hoje, né? Queria uma explicação sua, o motivo da gravata tão colorida, tão alegre, tão amarela, tão pra cima assim, é porque hoje é segunda-feira, não? Tem que ser feliz todo dia. E segundo Pois ponto é. também falando, esse ano de 2024 é o primeiro ano que a gente vai ter o lançamento do Novembrinho Azul. Porque Pra criançada? para a criançada, para por os isso que a adolescentes, gravatinha. para os jovens Dos adultos. palhacinhos, né? Não, é o menino Rei Leão, rapaz. Rei Leão. Ah, porque eu vi daqui. É o Pumba, é o Rei Leão. Ah, o Rei Leão. Rei Leão. E daí a gente falava só de câncer de próstata, já tem uns 2 anos que a gente já ampliou e fala sobre saúde masculina em geral, então sobre câncer de próstata, colesterol, disfunção erétil, disfunção miccional. E agora a gente tem o lançamento do Novembrinho Azul, que é a criança que tem fimose, que está com um testículo faltando, a criança que nunca passou no médico para a mãe orientar, porque o pai está sempre ocupado trabalhando, e a coitada da mãe que tem que ir lá ensinar o menino quais são os cuidados que ele tem que ter com a sua genitália. E muitas vezes a mãe não sabe, porque ela não teve experiência. Antigamente tinham 10 filhos, 12 filhos, e as mães já tinham uma experiência maior em casa. Hoje em dia essa mãe, ela tem no máximo uma irmã, ou não teve irmão, então ela não tem habilidade para cuidar de meninos, não tem aquela
experiência necessária para orientação educacional. E a menina já recebe isso desde o início, que a mãe já leva no ginecologista, né? Já começa, menstruou, vai no ginecologista. O homem é assim, depois dos 2, 3 anos de idade que o pediatra parou aquele acompanhamento mais intenso, ele só vai no médico agora quando ele entra na faculdade, né? Ixi, Maria, aí é o problema, né, O Novembrinho Azul é bacana porque você começa a ter uma consciência logo cedo, né, do tratamento, de alguns problemas que você pode evitar, inclusive o câncer de próstata, já que há um preconceito ainda, né, muito grande dos homens, a famosa dedadinha que o camarada leva, os cabas tiram onda e tal. Então, o Novembrinho Azul, além da fimose, já vai também formando uma consciência importante logo na primeira infância. Exatamente. Então, o que a gente precisa é fazer com que esse homem perca o medo de ir no médico e que o urologista seja o médico de confiança dele, porque ele passou na adolescência, porque ele estava com dor no testículo, tomou um chute no futebol, teve uma lesão ali no testículo, e daí ele começa a ser o vínculo com o médico, porque a gente precisa, igual eu falei, a mulher já tem esse vínculo desde o início de começar a ir ao ginecologista, o homem não. E daí quando a gente começa a tratar agora no Novembrinho, a gente lembra sobre isso, na verdade, mas o urologista cuida sobre isso o ano todo, esse homem já vai aprendendo assim, ei, quando eu precisar eu posso ir ao médico, eu tenho um médico que eu posso ir. Isso. Eu vou no urologista, lá no urologista ele vai pedir meu exame de sangue, ver como é que está o colesterol, a gente vai ver questão de obesidade, sedentarismo, e quando chegar na nossa faixa etária, que a gente já tiver com 50, a gente vai começar o exame do câncer de próstata, vai fazer o PSA, vai fazer o toque, que diferente do que o pessoal acha, o pessoal sai tudo feliz do consultório depois do exame. Sai. Principalmente por causa da gravata, né? Não tem como olhar pra gravata e sair triste, né? Então, pelo menos o cara fica feliz, olha e fala assim, pô, fiz o exame, mas não foi nada de errado, não aconteceu nada e serve pra gente descobrir no início. Você também não vai no médico pra evitar a doença. Você vai no médico pra gente descobrir no início, igual eu falei do carro, antes, né? Pra gente já perceber quando ela estiver no estágio bem inicial. Por quê? Aí eu trato e a gente pode curar. A gente pode ter um resultado muito melhor do que aquele paciente que até o vizinho já sabe o diagnóstico dele, porque o exame de sangue dele já está todo estourado. O índice de fimose em crianças é muito alto, doutor? 30%. Tanto é que tem vários meses agora que a gente tem, justamente com essas inserções que a gente tem em serviço de comunicação, melhoram muito. A gente teve a campanha do câncer de pênis em fevereiro, aqui mesmo a gente teve a oportunidade de falar sobre campanha de câncer de pênis, onde o principal fator de câncer de pênis é sujeira. Pelo amor de Deus. Não conseguir higiene adequada, não ter informação sobre limpar, igual eu mencionei. A mãe não tem o mesmo genital. É difícil, às vezes a criança não deixa, ninguém orientou a mãe, ela também não sabe orientar a criança às vezes tem fimose e vai passando. E a gente podia intervir precocemente, para que ele não se torne um adulto e que tem que operar lá no adulto. Pode operar precocemente, pode evitar um monte de complicação. O índice do câncer de pênis é alto? Tá crescendo, diminuindo? Como é que tá? Graças a Deus, câncer de pênis é uma incidência bem baixa, né? Então, falando assim, Novembro Azul, câncer de próstata, igual falaram, é o câncer mais comum que existe, né? Então, no homem, se a gente tirar as lesões de pele, que Natal a gente toma muito sol, mas o câncer mais comum do homem é o câncer de próstata. 72 mil somente neste ano que vão descobrir. Fora os que já sabem, os que já trataram, 72 mil no Brasil. Tem previsão do índice de mortes? 15 mil. Ou seja, é uma doença muito frequente. 1 a cada 4 homens vai ter câncer de próstata, vai desenvolver, e 1 a cada 8 ou 9 vai falecer do câncer de próstata. Já câncer de pênis, ele é o 15º, 18º na lista. Porém, ele só acontece por falta de higiene. Câncer de próstata não. Câncer de próstata ele é uma condição muitas vezes genética. Mas o câncer de pênis a gente tem como evitar simplesmente por orientação. Então ele podia ser assim, o 58º na lista, mas ele não é devido à falta de conhecimento. Só passar uma escovinha, né? Passar um sabãozinho. Um velho sabão. Pode ser ombro, pode ser aquela sabão vivo, pode ser sabão de coco, qualquer tipo de sabão. Meu amigo, um sabãozinho, acaba não lavar, passa só o pano molhado. Não é isso? Ave Maria, sei Aí, não. doutor, me diga uma coisa, o cara cansa de pênis, o cara que não lava direito, não faz a higienização e tal, quando chega num grau tem que capar. Como quase todo câncer, sim. Então, assim como o câncer de mama é uma situação devastadora que a gente tem que remover a mama,
No câncer de pênis, a gente vai ter que remover o pênis. No câncer de próstata, a gente vai remover a próstata. Então, situação extremamente devastadora na vida do homem, né? A remoção do órgão é um negócio e não custa agressivo. nada ter a higiene, né, doutor? A higiene é muito mais fácil, né? Isso. Como ela falou, é um bem material, né? Tem que cuidar bem. Tá, que a nossa campanha é cuida porque só tem um, né? Só tem um e não dá pra substituir, né? Fica bem difícil, né? A substituição. Não tem como. Então tem que se cuidar. É tão fácil, né? O tratamento, digamos assim, né? Doutor, o senhor comentou aí sobre esse Masterclass, né? Abordando esses 120 anos, né, de história dessa cirurgia. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a evolução, né, de tudo isso. 120 anos, de que forma a gente fazia lá no passado e o que está sendo feito hoje. Sim, é um grande marco para a gente, inclusive porque Natal vai receber, acredito que os 4 melhores urologistas em cada área de cirurgia, né? A gente vai ter o Dr. Renato, que é a cirurgia perineal, que foi a primeira cirurgia a ser realizada no mundo. O Dr. Renato é especialista da cidade de Jaú, do interior de São Paulo. Professor Miguel Srurge, que faz a retropúbica, que é a cirurgia aberta tradicional, mais conhecida. Ele executa essa cirurgia há 50 anos, ele faz com uma perfeição, tanto é que o paciente muitas vezes hoje em dia pergunta, doutor, qual que é o melhor? A aberta, laparoscópica por robô? Vai da expertise do seu cirurgião e da habilidade da quantidade. Por exemplo, o professor Miguel, ele faz com uma qualidade tão boa quanto cirurgias assistidas por laparoscopias ou assistidas por robô. Porém, por que temos tecnologias hoje em dia? Porque a curva de aprendizado a gente consegue reduzir e oferecer um tratamento de qualidade para a população e a gente não leva 30, 40 anos para formar um cirurgião de tanta qualidade. Então a tecnologia vem para reduzir o tempo de aprendizagem e melhorar o aspecto. Então, começou com a perineal, evoluímos para a retropúbica, que é a cirurgia com corte na frente. Depois, na década de 90, a gente começou a cirurgia por laparoscopia, que é aquela dos furinhos, que é o que a gente faz tradicionalmente todos os dias. Semana passada geralmente mesmo dizem, doutor, que a recuperação dela é um pouco mais rápida ali, né? Muito mais rápida, né? Porque eu deixo de cortar a barriga, né? Então a mulher ainda sofre o corte, principalmente quando vai fazer a cesárea. Então tem aquela recuperação sofrida nos 3 primeiros dias, porque a gente realmente corta o músculo, é necessário, não tem como. Já no câncer de próstata, por laparoscopia, a gente consegue com 4, 5 furinhos na barriga, menor do que 1 centímetro cada furo. Eu não corto, eu só afasto os músculos, consigo chegar bem próximo à próstata, consigo separar a inervação, preservar a função erétil, remover a próstata inteira e retirar depois o material com corte de 4 centímetros. E atualmente nós temos no Brasil já há muitos anos, no Nordeste, que é a cirurgia assistida por robô, que é a evolução da laparoscopia, onde o tempo de recuperação desse paciente tem sido incrível, ele dura 1 dia. Eu opero o paciente às 7 horas da manhã, 7 horas da noite, quando passa a visita, ele está sentado na cama, ele já tomou banho, ele já comeu, ele já andou. E você fala, amanhã você acorda, toma café e vai embora. E pode ir para casa. Porque não tem mais nada para fazer dentro do hospital. E o paciente completamente sem dor. Porque a movimentação da pinça do robô acaba nem causando pressão na barriga do paciente. Então, os mesmos furinhos da laparoscopia, a diferença é que a mão do robô fica mais leve que a mão humana e aí agride menos ainda. É de uma precisão, né, doutor, que a gente fica abismado, né? Exatamente. Isso já é feito aqui em Natal, a robótica? A robótica a gente opera nos pacientes em Recife. O local mais próximo que a gente tem é Recife, eu levo os pacientes para lá. Tem Recife, Fortaleza, Maceió e Bahia, no Nordeste. Daí no Sudeste já tem todos. E o robô tem sido uma tecnologia que está se disseminando. Em breve vai ter em Natal. Pessoal mais de organização aqui da estrutura de hospital para conseguir, graças a Deus, Natal é uma cidade onde quase todos os planos atendem em todos os hospitais, então a rede hospitalar de Natal consegue trocar as informações e o hospital que tiver não vai prejudicar ninguém e vai conseguir oferecer mais esse serviço de qualidade. Doutor, o senhor falou aí quando o cara leva uma pancada no testículo, seja jogando futebol, seja uma brincadeira que leva lá, que ele fica com aquele inchaço, né? Qual é a cura, o remédio para isso? Então, isso é muito comum, né? Você jogando, né, futebol, brincando, leva uma pancada.
e fica aquele hematoma, E fica aquele saco roxo, né? saco roxo, é. Fica lá. Por isso que é importante, Por de isso que novo, ficava dizendo que tá com aquilo roxo. passar no urologista. Porque podemos ter só uma pancada, um hematoma, um inchaço, Que pode foi só diminuir uma bolada, normalmente. e a orientação vai ser, vai usar uma sunga, vai usar uma cueca, vai tomar anti-inflamatório e vai melhorar. Mas todo urologista que estiver me ouvindo aqui nesse momento já atendeu o caso mais grave, que é uma bolada às vezes pode rachar o testículo no meio, E aí? pode perder o testículo, e esse paciente ele precisa ser operado pelo risco de infertilidade. Então, tomei uma bolada, aconteceu uma lesão, por exemplo. Paciente andando de moto, todo mundo tem que andar de moto, é um meio de transporte, às vezes aquela pancada que o cara bate, ele vai prensar os testículos com o próprio corpo. Muitas vezes pode romper o ligamento, esse testículo pode se deslocar para a região inguinal. Então é super importante. Teve um acidente, passa no médico, vai ser levado para o Valfredo, lá tem urologista 24 horas. Não foi no Valfredo, vá no seu médico, vá no urologista, vá no pronto-socorro do seu plano, vai no posto de saúde. Pode ter tido uma lesão que passou despercebida, trauma de uretra. O paciente às vezes sofreu a lesão, amassou a uretra, teve uma lesão, sangrou. Uma pancadinha no testículo. Pois é, e Acaba teve uma dá um vez- grito da bexiga, imagina esse que ele Ave fazendo, Maria. esse que trinca. Inclusive falando de dor, teve uma vez, doutor, que um amigo meu teve como se fosse o testículo girou, né? Torção. Torção, né? E aí isso dá uma dor. Ficou de cabeça horrível. pra baixo, Tem que foi? correr pro médico, né? Não só dá uma dor horrível, mas ele grande chance de perder o testículo se ele não for no médico. É, opera, tem que Ele tem operar 6 horas pra gente reverter o processo, colocar Nossa. de volta no lugar, porque senão para de chegar sangue, porque como ele torce, então. Eu não sabia que o o bicho sangue é do para lugar, de não. chegar e ele perde o testículo. Pois de é. novo. Aham. Por isso De que é cabeça muito pra baixo. importante. Não sei se fica Não, ele não fica de cabeça pra baixo, não. Ele dá umas 2 voltas assim. É igual um Eita. sino, o badalo do sino vem e Ai, torce. Jesus. Já viu a dor? Ah, É mais tá ou menos de essa. olho. Meu amigo. Mas eu imagino, deve ser uma coisa que realmente, né, deve trazer ali um desconforto bem significativo, né, doutor? Isso porque como a gente tá falando da saúde do homem como um todo, né, que tem várias situações que E podem esse- acontecer, Esse né? é um tópico interessante, porque a torção de testículo acontece muito mais na infância. É um processo de desenvolvimento. Então, o paciente ele tem um defeito no ligamento e a torção ela tende a ser muito mais frequente do primeiro ano de vida aos 21. Então, você que disse dos netos, o dia que a criança acorda com uma dor no testículo, a ponto que ela estava dormindo e acorda, tente valorizar e não achar que é besteira, mandar dormir, mandar ficar quieto, porque ele pode estar com uma torção. Então, assim, avalia, vê se não é uma birra, se deu uma dipirona, não passa, dá uma olhada, tá muito dolorido na hora que encostar, leva no médico, tem médico de madrugada, e torção de testículo não é incomum. É uma coisa frequente e que passa despercebido. E se não trata, perde-se o testículo. Diferente do câncer de pênis, temos 2. Mas se puder ficar com os 2 é melhor, né? E quem nasce com 3? Com 3 é bem mais raro, né? É. Na verdade... Mas é bom com 3? Ele fica mais potente? Não. Não, fica não. Na verdade é só um cisto de cordão, só uma bolinha d'água. Ah, bolinha d'água, é? É, Não são 3, não. não são 3 testículos de verdade, não. Teve um amigo meu que disse, eu nasci com 3. Eita, se achando a Coca-Cola do deserto. Pois é. Não tem nada a ver, Mas né? é que é uma bolinha d'água, é? E o novembrinho azul vem para uma situação Sim. bem frequente também, que é o oposto. Você está falando assim de uma raridade, 3. Mas também não é infrequente nascer com 1. Sim. E a criança que nasce E aí, com 1, como é que bota o outro? o outro às vezes está perdido dentro da barriga, porque ele no meio do desenvolvimento dentro da barriga da mãe, ele não chega no local adequado e ele fica aqui dentro do abdômen. E se isso não é percebido no início, alta chance de, infelizmente, mais uma doença grave, câncer de testículo. Então toda criança que ao nascer não tem o testículo também deve ser encaminhada. Então no novembrinho azul, Levar uma bolada na barriga, a dor é grande. exatamente. Mas é possível recolocá-lo no local? Sim. Tanto é que o objetivo é a cirurgia seja feita entre 6 meses e 1 ano de idade para que esse testículo seja recuperado e colocado no lugar. E não é uma situação infrequente. Todo mês passa, esse mês mesmo já passou, crianças que nasceram, fizeram acompanhamento e ninguém prestou atenção que o testículo não estava no lugar adequado. Tem casos assim que fica um no térreo e outro no primeiro andar? Tem, fica aqui na região inguinal, que parece uma hérnia. A pessoa fala, tem hérnia? Não, é o testículo que está fora do lugar. Tem que operar e colocar no lugar, senão perde o testículo.
E aí, assim, eu fiquei até curiosa, doutor, porque a gente falou de várias situações aqui que podem acontecer, principalmente com relação à saúde masculina. O que a gente tem que observar, então, né? O que é necessário ali de observar a mãe, o pai, enfim, o familiar, o adolescente já, né, que né, já tem ali a consciência, uma certa consciência. O que é importante, o que não é normal, né? Para poder a gente chegar e dizer, preciso ir ao médico, né? Isso. Então, logo na primeira infância, vamos por etapas. 2 bolas, né? 2 testículos. Pode ser uma coisa simples, mas vez ou outra passa despercebido. Igual eu falei, a mãe é a primeira filha da mãe, ela não sabe, não teve orientação, o saco tá ali, mas a gente não fica apertando, né? Sim, quem já claro. teve filho aqui, você tem neto, você não fica apertando o saco da criança para saber se as coisas estão lá, né? Você espera que esteja. Então, a primeira coisa foi no pediatra, pergunta, tem dificuldade de limpar, então ali nos 2 primeiros anos de vida, consegue puxar a pele, consegue limpar adequadamente, tem fimose, não tem fimose. Na adolescência, tá desenvolvendo adequadamente, tá gerando pelo, não tá crescendo, não tá, o saco tá meio inchado, tem varicocele, tomou bolada, amanheceu com o saco inchado, tá com o saco vermelho. Adulto jovem, DST principalmente, passa muito despercebido, os caras morrem de vergonha de médico, quanto mais de falar que assim, ei, peguei gonorreia. Então, passar no médico, ei, tô com ardência. Gonorreia? Tem, toda semana. Inclusive, vocês já fizeram reportagem sobre isso. Não só a gonorreia, mas as doenças sexualmente transmissíveis são uma epidemia em nosso estado. Inclusive epidemia a AIDS, né, doutor? Voltando aí, né? E de sífilis, né? Nosso estado é um dos estados que mais tem. Lá no Santos Dumont, temos muitos pacientes, inclusive mulheres gestantes, com diagnóstico positivo de sífilis. Então, quem tem sífilis? Homens jovens, com relação ativa, e que não tem parceira fixa e acabam tendo e não tem muito sintoma. Então, mais um motivo, passar lá no médico para fazer seu exame. Você... É no exame de sangue que constata isso? No exame de sangue. O tratamento é super simples, toma um bezetacil que está curado. Olha, a sífilis? Só vai dar uma dorzinha na bunda, mas... Tá resolvido. Então, já resolveu. Daí no homem jovem, faça seus exames, você tem vida sexual ativa, veja como é que tá. Sífilis, HPV, né, verruga genital, que no caso de mulher, câncer de colo de útero, pegou durante uma relação de um homem contaminado. Então, passe lá, às vezes tem uma verruga, o cara não dá bola, dá para tratar. Disfunção miccional, aquela vontade de sair correndo para fazer xixi, não consegue segurar, perde xixi, não consegue ficar aqui na reunião. Dê uma olhada, mulher tem, homem tem, e aos 50 anos, 55, começa a ver a questão, tem que fazer força para urinar, levanta para ir no banheiro 3 vezes à noite, quando vai no banheiro já tá fraco, vai um pedaço, trava, depois vai mais um pedacinho, tem que fazer uma força para sair. É uma hiperplasia, um crescimento da próstata, não é maligno, mas está ficando ruim para urinar, dá para tratar, não precisa sofrer, tem remédio, tem cirurgia. E a questão silenciosa do câncer, fazer o exame do toque, fazer o PSA, para a gente descobrir a doença bem no início. Então, durante todas as fases, e fora isso, na nossa cidade aqui, que é bem quente, amanhece bem cedinho, como ela falou, pedra no rim, né? Sim. Então, muitos pacientes que têm pedra no rim, isso vai desde a infância até a nossa senilidade, podemos ter pedra no rim. Então, se cuidar da pedra do rim também, fazer seu ultrassom, para ver se não tem nenhuma complicação. Doutor Edilson Lima está perguntando aqui, bom dia a todos, eu fiz uma cirurgia de prostatatomia, é isso, e continuo urinando à noite 6 vezes, é normal? Então, esse é um paciente bom para a gente investigar, principalmente fazer a urodinâmica, que é, ele fez a cirurgia, isso aí foi a prostatectomia radical, que foi falado ali que a gente vai dar aula sobre o Masterclass, ou se foi somente tradicionalmente conhecido como a raspagem da próstata, que é a cirurgia dessa que eu falei, tá urinando muito, tá levantando muito, que é a queixa dele. Raspou, conseguiu raspar tudo, primeira dúvida, ou se foi removido com cirurgia aberta. Removeu tudo ou raspou tudo. Faz a urodinâmica. Acho que o que eu diria para ele faria a urodinâmica, que é um exame que a gente põe uma sonda na bexiga, e essa sonda vai me dizer se essa bexiga se contrai fora de hora, eu vou dar remédio, e ele vai parar de ir no banheiro o tempo todo, ou se ainda tem alguma coisa entupindo a saída. Doutor, aproveitar aqui que o Edivan trouxe essa primeira pergunta aqui dos nossos ouvintes, quero trazer outra aqui. O Saulo André está questionando, depois da cirurgia para tratar um câncer de próstata, é necessário fazer algum outro tratamento? Varia.
vai depender do paciente. Então, nosso objetivo do Novembro Azul, de novo, descobrir a doença bem no início. Então, se eu descubro a doença antes do PSA passar o limiar, só com uma alteração ali no toque, somente com a velocidade de crescimento do PSA, o PSA acabou de passar o limite, esse paciente provavelmente, se ele fizer cirurgia, seja ela aberta, laparoscópica ou robótica, ou se ele fizer radioterapia, ele tem mais de 90% de chance de curar. Porém, nem todo paciente nosso vai chegar nesse estágio, porque, como o Edivan falou, tem aquele preconceito, não vai no médico. Então, quando eu descobri, a doença já é mais avançada, a doença já se espalhou um pouco, ela já tem metástase. Então, nesses casos, a gente pode fazer a cirurgia, associar depois da cirurgia a radioterapia. Se mesmo assim depois a doença persiste e retorna, tem uma nova metástase, a gente pode usar o bloqueio hormonal. Depois do bloqueio hormonal, se mesmo assim evoluir, a gente ainda tem medicação oral igual a abiraterona para tratar, e mesmo assim persiste, a gente tem quimioterapia, persiste depois da quimioterapia, a gente ainda tem terapia-alvo, ou seja, se o paciente não desistir, cada escadinha dessa que eu falei, né, são mais de 5 tipos de tratamento pós-cirurgia, esse paciente ele ganha uma média de 20 a 30 anos de sobrevida. Sim. Digamos assim, mas você não curou. Sim, mas eu mantive ele vivo pelos próximos 30 anos. Então, se ele descobriu com 60, ele viveu até 90. Ou seja, ele teve a oportunidade de ver os netos crescerem, dos netos casarem. E mesmo não conseguindo vencer a doença, eu mantive uma qualidade de vida para ele sensacional. Sim, maravilha. E aí, doutor, só pra gente finalizar, a gente tá falando do Novembro Azul em si, né? Algumas práticas serão realizadas aí durante esse mês aí. A SUB-RN tá pensando em alguma coisa, né? Tá promovendo aí o que pra conscientizar esses homens maravilhosos que precisam, né, de tudo isso. A gente já teve campanha já esse mês lá na Liga, né? Um mutirão de cirurgias. No Hospital Universitário, um mutirão de cirurgias. Maravilha. Agora, né, o curso de prostatectomia, Sim. igual eu falei, Dr. Renato, Dr. Rafael Coelho, Rafael Rebouças, Miguel Isrurge estarão aqui falando só sobre isso, não só para os urologistas, mas para os oncologistas e radioterapeutas. Vai ser quando, doutor? Amanhã. Amanhã? Amanhã. E temos também eventos no nosso canal, na SBU, no Instagram, na SBU, e no YouTube também, na SBU-RN. Maravilha. Portanto, gente, fica aqui mais do que essa dica pra você, né? Junto ao Dr. Rafael Pauletti. Acho que ele foi, assim, bem específico. A gente passou por, desde a infância aqui, a adolescência, até você, homem adulto aí. E o mais importante é trazer essa consciência, né? Vá ao médico. Faça aí os seus exames, não custa nada, é tão simples, gente. A gente traz aí, porque não tem nem como mostrar, porque se fosse pra mostrar, você ia ver o quão é simples, né, doutor? Aí não tem como mostrar aqui, mas é muito simples e é tão fácil, né, de você se prevenir. Então previna-se, o mais importante de tudo isso, né, da gente tá falando nesse Novembro Azul e repetindo várias vezes aqui, é justamente isso. Quanto mais você se prevenir, melhor, né? Diagnóstico precoce, a gente já sabe que é o melhor remédio, é esse diagnóstico precoce. Então, se previna, vá ao médico, procure aí o urologista, mamãe, papai, todo mundo, estejam atentos aos seus filhos, enquanto eles ainda não têm essa consciência, né? Pra estar atento ao que está acontecendo no seu corpo. Conheçam o corpo dos filhos também, que é importante, né? Pra que você perceba em algum momento ali, tá diferente, né? Fez alguma coisa que ele não tá bem, enfim. E leve ao médico, leve, que é importante. Doutor, eu quero agradecê-lo. Muito obrigada, viu, por todas as informações, por todos os esclarecimentos. Que o Masterclass seja maravilhoso e que o conhecimento cada vez mais cresça e possa trazer um futuro muito melhor para todo mundo, para a humanidade como um todo, principalmente para os homens, se danar desses homens aí. Exatamente. Agradeço a oportunidade aí. Lembrando a todos que puderem, procure seu médico, faça seus exames, faça a rotina e não deixe de praticar atividade física. Maravilha, obrigada, Viva doutor. o dedo, viva mais. Exatamente, exatamente. Custa nada, custa nada. Viva o dedo cura. Gente, olha, 10 horas e 44 minutos, nos despedindo aqui do doutor, agradecendo mais uma vez, né, a presença dele aqui no nosso programa. E deixa eu trazer aqui dicas